Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Infopetro, um programa do Grupo de Economia da Energia. Hoje nós estamos aqui para conversar com o Carlos Felipe Lodi. O Carlos, ele é engenheiro, fez mestrado na COP, atualmente está fazendo o doutorado aqui no Instituto de Economia da UFRJ. O Carlos fez toda a sua carreira na Petrobras e hoje é pesquisador do Grupo de Economia da Energia. Bem-vindo, Carlos, obrigado por você ter aceitado o nosso convite, né? Hoje eu estou aqui substituindo o Renato Queiroz, né, que não pôde estar aqui à frente desse programa que ele sempre faz. Bom, tentar substituir o Renatinho aqui à altura. Carlos, muito bem, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço o convite aqui do Grupo de Energia, do Infopetro. Para mim é um prazer muito grande estar voltando aqui a estudar energia com um grupo que eu já conheço há muitos anos, desde a época que eu fiz mestrado lá no Programa de Planejamento Energético e retomando agora a vida acadêmica, até procurando trazer para a discussão novas questões, né, e que estão preocupando as pessoas, as empresas, as sociedades, os governos, e espero que nossa conversa aqui ajude, né, a esclarecer ou a suscitar, inclusive, dúvidas, né, e questionamentos sobre aquilo que nós nos propusemos a fazer nesse trabalho. Carlos, obrigado por você ter vindo. Bom, a nossa conversa hoje é sobre um tema super importante, né? Que é justamente as petroleiras e a transição energética, né? Enfim, a transição energética coloca uma pressão muito grande sobre o setor de energia e, em particular, sobre a indústria de petróleo, né? Sobre as empresas de petróleo, né? Essa questão de que você tem que sair dos combustíveis fósseis, né? Você tem que ir para uma economia de baixo carbono, coloca grandes desafios para as empresas de petróleo. O que a gente vai conversar hoje é justamente sobre isso, né? O que as empresas de petróleo elas estão fazendo justamente para enfrentar esse desafio, né? E também sobre como é que esse desafio ele bate, né? Bate nas empresas, né? Qual é o tipo de pressão, qual é o tipo de pressão que elas sofrem, né? Qual é o tipo de soluções que existem, quer dizer, como é que elas escolhem, como algumas apostam em soluções, em determinadas soluções, outras apostam em outras soluções. Então, é sobre esse tema fundamental, né, que diz respeito, na verdade, à sobrevivência dessas empresas, né, a princípio, num contexto bastante desfavorável, né, muito agressivo e ameaçador, é justamente no entanto, são grandes empresas, né, são empresas com muita bala na agulha, né, tecnológica, econômica, financeira. Então, nem tudo é ameaça, né? Então, são algumas têm oportunidades, né? E são empresas grandes e mais interessantes, né? Como você fala, quando você fala de sobrevivência, nós estamos falando de empresas que têm mais de 100 anos. Isso. Não são novinhas, né? Não é uma startup, não é isso? Estamos falando sobre a sobrevivência de startups, estamos falando sobre empresas pesadas. Então, pessoal, vai ser a nossa discussão hoje sobre esse tema, né? Sobre essa questão que é fundamental, e acho que o Carlos é uma das pessoas que pode ajudar a gente a entender muito dessa questão. Carlos, vou começar aqui, né? A nossa discussão, levantando o primeiro ponto, que é o seguinte, Carlos. Eu gostaria de saber, começando, né, como aqui o que é importante. Quer dizer, essa nossa discussão que nós estamos tendo aqui, ela está baseada num texto que o Carlos escreveu para o Infopetro, né, que é o nosso blog que a gente tem, está disponível na internet, é justamente um artigo do Carlos que serve de base para essa discussão. Então, na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar justamente um link para o texto lá do Carlos, exatamente sobre essa discussão, se vocês quiserem, né, se aprofundar, detalhar mais esse debate. Carlinhos, começando aqui, eu começaria com o seguinte para você. Eu gostaria que você avaliasse o seguinte, quer dizer, quais são os impactos que as medidas, né, propostas no âmbito do painel intergovernamental sobre mudança climática, né, que é o famoso IPCC, né, agora teve um relatório, justamente em agosto de 2021, qual o impacto desse relatório sobre as principais estratégias das empresas de petróleo no mundo, né? Na verdade, se apresentou assim, uma aceleração do processo de aquecimento, né? Você acelera o processo de aquecimento, e isso é óbvio que quando acelera o processo de aquecimento, tem uma pressão maior a favor da redução das emissões, e isso bate
de frente, né, no setor de energia, em particular nas petroleiras. Então, eu gostaria que você começasse falando sobre esse relatório, isso que rolou agora em agosto de 21, né, sobre a preparação da COP26, né, que vai ser em Foi Glasgow a agora em COP26, novembro. que vai ser agora em novembro em Glasgow, né? Na realidade, esse relatório ele saiu agora no início de agosto, né? E ele traz, isso foi fartamente noticiado, né? Ele traz a seguinte grande conclusão: olha, fizemos aqui uma análise de cenários, né? E há com uma grande probabilidade, ou seja, mais do que 55% de probabilidade, de que a Terra atinja aquela temperatura adicional de 1,5 graus centígrados, né? Adicional a quê? Adicional à era pré-industrial, que é o balizamento de todos esses estudos, antes daquilo que se previa. Quando era o que se previa? Se previa meio do século, e isso pode acontecer a partir agora de 2040, em torno de 2040. Né? Bom, eu acho que isso vai trazer uma preocupação muito grande na discussão agora da COP26. Obviamente, né, os países signatários do Acordo de Paris, que são 196 países, mas obviamente que puxados por aqueles que têm patrocinado e já implantado políticas mais rigorosas, né, nos seus territórios, vão trazer à baila essa discussão e provavelmente novas metas, novos estudos vão acontecer. Né? Esse artigo que você falou, Bicário, ele se baseia, em grande parte, principalmente no que se refere a cenários para a energia, no Outlook de 2020 da Agência Internacional de Energia. Por quê? Porque nós consideramos isso hoje, muitas empresas e institutos, universidades, independentes, think tanks, ou seja, consideram hoje um grande referencial em termos de previsões de longo prazo para o setor energético. Existem outras, né? As próprias empresas de petróleo fazem seus cenários, mas se referenciam à IE como uma das fontes, outros organismos internacionais também o fazem, mas eu achei por bem usar essa fonte bastante extensiva e muito bem reputada, né, para fazer esse trabalho. Então, vamos aguardar, inclusive, um pouco mais, né, porque normalmente eles fazem a publicação dos seus outlooks em outubro, se não me falha a memória, outubro, novembro. Mesmo que seja antes da reunião de Glasgow, é possível que eles já tenham feito algumas considerações de cenários sobre essa nova descoberta do IPCC. Né? Mas, então, muitas das coisas que nós vamos conversar aqui ainda não estão contemplando esse cenário, mas é óbvio, né, que ele vai trazer seus impactos, né, sobre as políticas, como eu falei, e, obviamente, sobre o mundo econômico. Né? Quando a gente fala de impactos climáticos, nós estamos falando, né, da chamada economia de baixo carbono. Nós não estamos falando apenas do setor energético. Agora, o setor energético, e em particular o setor de óleo e gás, né, esse é responsável por mais de 50% das emissões de gases de efeito estufa. Vale dizer, de ponta a ponta. Né? Então, quando a gente está falando, não são as empresas, mas toda a cadeia produtiva, ou seja, desde o momento em que eles começam a produzir ou a prospectar recursos, a produzir esses recursos, a refinar, tratar as suas matérias-primas e até a cadeia final, até a hora em que a gente botou uma gasolina no automóvel e que nós estamos, então, como consumidores dessa cadeia, também emitindo gases, né, de efeito estufa. Então, ao longo de toda essa cadeia, né, o setor de óleo e gás é 53%. Né? Então, é claro que ele é o mais desafiado. Né? E aí a ideia é exatamente a gente conversar sobre esses desafios, quais são as possíveis saídas, as possíveis estratégias. Agora, por que ele é desafiado? Né? Não só pelo tamanho, né, mas pela natureza desse tipo de segmento, desse tipo de atividade econômica. Todo mundo sabe que a gente, para botar um campo de petróleo e gás em produção, né,
você entre a prospecção, a exploração, o desenvolvimento e a entrada de produção do campo, vão sair, em média, uns 5 anos. Né? Isso é um tempo que tem decaído com o avanço da tecnologia, com a própria digitalização, se conhece muito melhor os reservatórios, os projetos são feitos com muito mais assertividade, mas, de qualquer forma, é um tempo grande para você ver esses ativos entrarem em produção. E esses campos, né, de hidrocarbonetos, né, eles estão aí programados para terem uma vida de 20 anos, 25 anos, até alguns mais. Tem tecnologias para você aumentar a recuperabilidade dos hidrocarbonetos dos campos. Então, são decisões de vultosos investimentos, né, e que vão se pagar ao longo, vou botar aí, na média de 2 décadas. Né? Então, então, você imagina uma empresa que hoje está decidindo fazer, né, o desenvolvimento de um campo de óleo ou de gás, né, e ela diz o seguinte: olha, eu em 2020, né, a gente vai falar um pouquinho mais dos cenários, estou em 2020, 2021, e em 2040, quando esse campo estiver ainda em produção, eu posso não ter mercado para esse petróleo. Né? O que eu faço com esse campo? Né? Que eu vou ter que dar baixa fiscal, baixa contábil nesse campo, e, obviamente, isso vai impactar o resultado dessas empresas. A outra mas por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso porque tudo se antevê, né, que, de certo, vai ter aí uma restrição muito forte, né, ao estabelecimento de metas de reduzir os gases de efeito estufa. Qual é a minha alternativa de sobrevivência? Bom, minha alternativa de sobrevivência é migrar também para essa economia de baixo carbono. Então, eu vou ter que fazer parte dos meus investimentos, né, certo? Para essa nova economia. Bom, e se eu me adiantar demais, tá certo? E essa velocidade, né, de migração não for tão rápida? E se eu demorar demais? Então, é claro que hoje, né, os gestores dessas empresas, né, e assim como outras que estão sendo afetadas, né, por, né, contribuírem para uma redução expressiva das emissões de gases de efeito estufa, né, de GE, no futuro, elas estão com essa preocupação. Né? Então, entre gerar recursos num modelo de negócio conhecido, vitorioso, onde as tecnologias estão ainda para serem desenvolvidas, muitas coisas ainda podem ser feitas nessa indústria, né? Mas, ao mesmo tempo, começar a botar o pé num outro setor, né, para os quais essas empresas têm capacidades, vantagens competitivas, mas também têm desvantagens, né, que a gente pode falar um pouquinho mais adiante, e vão ter que tomar essa decisão no timing certo. Né? Então, assim, uma das coisas que a gente traz no artigo, né, é que existe uma tendência consolidada. Nós, né, pelo tudo que se tem discutido, né, isso é cada vez mais amplo em vários fóruns internacionais e nacionais, nós vamos ter que fazer alguma coisa para não chegar a esse limite do qual, né, pode ser reversível a questão climática. Né? Isso, mais ou menos, já tem uma data para acontecer e essa data talvez esteja sendo antecipada. Por outro lado, a incerteza está em como nós vamos chegar lá. Né? Quais são as pressões políticas, sociais, dos consumidores, dos investidores, como é que vai ser o avanço das tecnologias, né? a maturação, a difusão das tecnologias para que a gente chegue até lá. Aí é que está residindo a grande incerteza para as empresas, para a sociedade em geral, e para os países, né, para os políticos. Carlos, então, uma das questões fundamentais é justamente você ter a transição e qual é a velocidade dessa transição. Né? Isso é um tema, evidentemente, que transcende simplesmente a indústria de petróleo,
assambarca todo o processo de transição, né? A profundidade dessa transição e a velocidade dessa transição. Mas eu acho que, para começar, a primeira questão são os cenários, né? Sim. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses cenários, né? Que você se baseou essencialmente nos cenários da Agência Internacional de Energia, e a partir desses cenários é que você vai avaliar as estratégias das empresas, né? Então, a Perfeito, primeira coisa é assim, exatamente. bom, como é que vai evoluir o contexto dentro do qual, né, você É, vai definir suas estratégias, né? As suas estratégias não são decididas no vazio, né? Você está imaginando, olha, se o jogo, né, evoluir dessa maneira, eu vou jogar sim, dessa ou claro. daquela maneira. Então, É, começando, como é que o jogo vai evoluir, né? Como é que vai e se evoluir não o jogo, tivesse, Carlinhos? tudo bem que vai envolver. E outra coisa, uma das coisas interessantes dos cenários, né, é que eles só existem porque tem incertezas, né? Porque se não tem certeza, você não tem cenário, né? Então, vamos lá, né? Olha só, como eu já falei, né, porque que eu me baseei na Agência Internacional da Energia, pela robustez do que é essa fonte, essa instituição. E eles trabalham com dois cenários, tá certo? Na verdade, com três, tá? Mas eles trabalham com dois cenários. Um eles chamam de STEPS, STEPS, que é o seguinte: olha, se as políticas, né, continuarem como estão, não é dizer o seguinte, não há política, não. Vamos olhar o que tem sido feito ao longo dos últimos anos, né, o que está sendo prometido pelos governos, qual é a tendência do que as empresas estão fazendo, quais são as tendências das sociedades, das tecnologias, e se nós seguirmos esse ritmo histórico, nós vamos ter uma determinada trajetória. A outra trajetória, não. A outra trajetória é o que eles chamam de um cenário de desenvolvimento sustentável, que eles chamam de SDS. Tá? Então, o SDS é o quê? O SDS é aquele cenário que eles depois complementam, eles fizeram esses cenários para 2030 e para 2040, né? E eles depois pegam o SDS e como a trajetória que vai levar ao net zero carbon, né? ou seja, emissões líquidas de gases de efeito estufa zeradas em 2050. É um cenário que eles aí já trabalham, já estendem a partir do SDS para 2050. Ou seja, o SDS é um caminho desejável, tá? Para que a gente consiga manter a temperatura, né, dentro daquilo que seria um acréscimo aceitável, né? De O acordo com o famoso painel assim, climático. se nós fôssemos responsáveis, não é isso? Eu sempre, quando olho Exatamente, né? essa Se agência, nós queremos, né? Se nós acreditamos, né? E estamos tendo cada vez mais evidências, né? De que a Terra está sofrendo mutações, né? E se nós queremos evitar aquilo que os estudiosos acham que pode determinar uma condição ruim de vida, né, para a humanidade, então é bom que a gente trabalhe por isso, né? Então, acho que essa é a crença. Tá? Então, assim, quando a gente pensa em energia primária, ou seja, a energia que vem das fontes primárias, ou seja, são os hidrocarbonetos, a energia solar, quando a gente fala de renovável, nuclear, a hídrico, a energia, né, que está na natureza, vamos dizer assim, primária, sem passar por um centro de transformação. Nesse cenário do STEPS, tá certo? Ou seja, o cenário de continuidade das políticas, né? Não é da continuidade do. Eu estou fazendo isso porque o pessoal diz: não é tão mal assim, não, é mal assim, sim, porque já está considerando o que está sendo feito. Então, nós vamos aqui, até 2040, eles preveem que a demanda de energia vai crescer a 0,8% ao ano, até 2040. Tá? No cenário de desenvolvimento sustentável, né, esse crescimento já é um decrescimento, ele é de menos 0,5% ao ano. Ou seja, a humanidade vai consumir menos energia. Mas que energia que ela vai consumir, né, em 2030 e 2040? Então, assim, hoje as fontes principais de energia primária são o gás e o óleo, né? O petróleo. Né? Na terminologia da indústria, a gente chama de petróleo, né? A mistura da fase líquida, que é o óleo, né? E da fase gasosa, que é o gás natural. Né? Então, a gente, se a gente pegar os dois juntos, óleo e gás,
nós vamos ter aqui, em termos de 55% hoje da matriz energética primária por essas fontes, né? E isso para 2030 se mantém, viu, Bicalho? É claro que uma taxa de crescimento menor, no caso do cenário do STEPS, né, de 0,8%, e uma de decrescimento de menos 0,5% no SDS. Né? A diferença começa a aparecer em 2040. Certo? Em 2040, a previsão da EE é que no cenário do SDS, né, a participação do óleo e gás já caia para 46%. Né? Agora, o que chama atenção, né, é que, em contrapartida, ao longo desse período, né, as energias renováveis ou as energias a partir de combustíveis ou fornecidas por combustíveis sintéticos, elas crescem dos 11% que temos hoje para 31% em 2040. Né? Ou seja, você tem aí realmente uma mudança importante de parâmetro. O que isso implica? Né? Deixa eu falar um pouquinho agora do net zero. Né? No net zero, ou seja, 10 anos depois, 2050, as renováveis e combustíveis sintéticos vão ser 49%. Quando eu estou falando de renovável, estou falando também de eletricidade, certo? Então, gerada por fontes renováveis. Né? Então, nós temos aí uma grande participação, uma grande mudança, né, esperada para o padrão de oferta de energia primária no mundo aí pelos cenários das internações de energia. Agora, aonde que isso se desdobra nessa visão de longo prazo para as empresas petrolíferas? Tá? Se desdobra no fato de que, claro, nós temos ainda uma preponderância na matriz energética nos próximos 10 anos, né? Mas nos próximos 10, ou seja, daqui a 20, 30 anos, essa preponderância vai caindo e em cima também, né, de um consumo de energia menor. Né? E o que isso vai trazer quando a gente pensa em decisões estratégicas que, na realidade, nas empresas, são decisões de investimento, né? Se traduzem em decisões de investimento. Isso significa que que os hidrocarbonetos vão estar sujeitos a menores demandas e a preços provavelmente mais baixos, né? Tirando ciclos, e mais voláteis. Né? Ou seja, isso aumenta a incerteza. Né? Então, acho que essa assim, dá para configurar bem, quando a gente olha mais numericamente esses cenários, né, como é que a Agência Internacional de Energia e como é que, obviamente, as empresas de petróleo, né, a partir dessa fonte ou de seus estudos internos, podem estar vendo o que vai acontecer. Ou seja, em resumo, até 2030, de novo, né, fazendo essa ressalva, pode ser que nós tenhamos agora uma aceleração das demandas políticas para metas mais rigorosas, a partir do que nós começamos a falar agora há pouco. Né? E aí vamos rever esses cenários. Né? Mas até 2030, as coisas estão relativamente acomodadas, né? Do ponto de vista de participação na matriz energética e demanda, né? Pode estar estável, caindo um pouco, né? Mas, a partir de 2030, o cenário se modifica bastante, começa a se modificar bastante. Bem, Carlinhos, com base nesses cenários, né, traçados pela Agência Internacional de Energia, eu queria que você falasse um pouco de quais seriam aquelas questões que seriam mais relevantes para você alcançar as metas de transição energética, né, que você colocou aí, considerando 3 aspectos, né, que estão levantados no seu artigo. Né? O primeiro deles, talvez o mais importante, seja a implementação de políticas governamentais. Né? Você coloca claramente no seu artigo que o drive mais importante são as políticas governamentais, são as políticas públicas. Né? Depois, em segundo lugar, os avanços tecnológicos. Né? Como é que você vai
alcançar essas metas e quais são as tecnologias que você vai usar para isso. Em terceiro lugar, uma coisa fundamental, que são os recursos financeiros necessários, né? Que, na verdade, quem é que vai... Bom, até que de grana você está disposto a botar em cima dessa história, não é isso? Sim, Que isso sim. custa, a transição não é uma coisa barata. Então, eu gostaria que Não. você falasse um pouco sobre esses temas, Carlos, que estão lá no seu artigo. Sim, eu até vou fazer aqui uma referência, né, que está no artigo Albasan Fatur, que é do Oxford Institute of Energy Studies, né, e é uma autoridade na análise do setor energético e também do setor petrolífero. E ele colocou, numa das referências que eu cito, né, que a transição energética ela não vai se dar por uma questão tecnológica. O driver não é tecnológico, ou seja, o driver é político. Né? E aí daí a importância, inclusive, da gente já ter falado aqui da questão das implementações de políticas governamentais, de tudo vai depender como é que vai, o que é que vai derivar agora da COP26, né? E ele traz um ponto muito interessante, né? Porque as outras transformações energéticas que não foram. Claro, né? Vamos pensar aquelas que são mais comerciais, né? Que é o carvão, que dá origem da máquina a vapor, né? Para depois você vir com o petróleo, que hoje está dominando a matriz energética. Né? Foi, obviamente, uma transição que se deu pela tecnologia, ou seja, se descobre uma nova fonte de energia, se trata essa fonte de energia industrialmente, ela abre muito mais potencial de uso, facilidade e economicidade de uso do que o carvão, e é claro que ela foi, né, ocupando esse espaço da matriz energética, sem que isso tenha acabado com o carvão. Né? Ainda tem muito carvão ainda sendo queimado aí no mundo, obviamente cada vez menos, né? Mas ou seja, foi a tecnologia e a economicidade, né, que transformaram o petróleo nessa fonte principal de energia com que nós convivemos até hoje. Né? É o caso clássico, né, Carlinhos? Que a idade da pedra não ia acabar por falta de pedra. Eu não quis repetir isso exatamente. Né? Mas é um É clássico, o que né? O vai pessoal esquece isso, acontecer. as coisas simples. As energias renováveis, tá certo? Ou as energias para uma economia de baixo carbono, né? Elas estão se impondo, né? Começam a se impor, melhor dizendo, por uma questão política. Né? Então, não é à toa, né, que os incentivos... Vamos trazer o caso do Brasil, que foi um caso vitorioso, que foi o etanol, né? Que não tinha uma motivação ambiental, tinha uma motivação de segurança energética e de redução do custo de importação de petróleo, de combustíveis, né? E por uma decisão política, um programa do governo, que era o Proálcool, né? que viabilizou a produção naquele momento, né? Através de diversos incentivos. Né? E aí isso acontece também, vem acontecendo, né? Para favorecer as energias ditas limpas, renováveis, ou seja, são mandatos, são subsídios, são tributações, ou seja, você gera assimetrias tributárias, privilegiando, né, alguns combustíveis e encarecendo outros, né, incentivos à pesquisa e desenvolvimento, feito pelos governos e tudo mais. Então, é claro que você tem um papel importante de uma definição política, né, para que essas energias se introduzam. Depois de um certo tempo, elas ganham competitividade. Né? Então, ou seja, o etanol ganhou competitividade, não só no Brasil, mas no próprio Estados Unidos. Né? Mas eles foram ganhando competitividade. As próprias energias, né, que a gente hoje pensa, né, como essas energias para uma economia de baixo carbono, e que hoje as mais promissoras são a solar e a eólica, né, elas foram introduzidas vamos dizer assim, através de políticas desse tipo, têm sido introduzidas, né, através de incentivos, mas já estão começando, obviamente, por uma questão, inclusive, de escala, de aperfeiçoamento tecnológico, né, a
experimentar reduções importantes de custo, né? Eu não coloquei isso no artigo, mas eu aqui quis trazer aqui para essa nossa conversa um dado recente da IRENA, que é a Agência Internacional de Energias Renováveis, e ela coloca o seguinte, né, um relatório agora recente, só para a gente ter ideia também de alguns números, né? Solar fotovoltaica em 10 anos, 2010 a 2020, custos reais em dólares por quilowatt, tá? Caiu 85%. Valores reais, tirada a inflação, descontada a inflação. Coletores solares, o custo do quilowatt-hora gerado por coletores, caiu 68%. Eólica onshore, né, caiu 56%. E eólica offshore caiu 48%. Tudo isso aqui em 10 anos. Tá? Então, isso significa que também, né, existe um aumento importante de competitividade, né, que, obviamente, foi alavancado, né, por essas políticas. Agora, diante da questão energética, climática mais ampla, né, essas políticas todas têm sido implementadas, né, em diversos países, né, e, obviamente, têm sido robustecidas. Um fator importante, isso eu cito no artigo, né, são as políticas já anunciadas, né, por 3 países, né, ou por 3 grandes economias, inclusive, como política econômica de recuperação pós-Covid. Né? A primeira são os 2 trilhões, né, que o governo Biden já anunciou, né, para colocar em projetos de infraestrutura, né, visando a redução de emissões, né, e muito em energias limpas, né, como eles utilizam clean energy, clean fuels, tudo mais. A União Europeia também anunciou um programa, se não me engano, são 400 bilhões de euros em 10 anos, né? Que é um programa também visando a recuperação econômica, mas esse recurso vai ser direcionado para o setor energético. Né? E a China já tinha anunciado, até eu acho que antes agora do IPCC, né, o engajamento dela, a China era uma grande incerteza, né, em chegar ao net zero em 2060, ou seja, 10 anos aí depois dos cenários da Agência Internacional de Energia. Então, obviamente, existem macropolíticas, né, nas 3 maiores economias do mundo, né, indo nessa direção. A outra coisa são as pressões sociais, que retroalimentam as questões políticas, né, ou que, de alguma forma, também não só retroalimentam, como também se conjugam com elas, né, de alguma forma, né? Que é a sociedade cobrando isso dos governos, né? Ou seja, dentro dessa percepção, né, a gente está vendo mudanças importantes no comportamento das sociedades, dos consumidores de modo geral, dos consumidores de energia, né? Então, você está vendo as populações cada vez mais preferindo o transporte de massa de alta qualidade, né, ao transporte individual. Existe toda uma aposta no transporte individual compartilhado através de frotas à disposição, inclusive frotas elétricas para pequenos percursos. São apostas tecnológicas, né, e com as demandas serem feitas com a utilização da tecnologias digitais. Então, são mudanças nos comportamentos, né, que as pessoas estão buscando, experimentando, né? Além, obviamente, dessas políticas governamentais. Outra coisa importante, e aí eu falei aqui da redução do custo da geração por energias renováveis, né? É a resposta que a indústria automobilística está dando a essas novas preferências do consumidor e até uma proposta de se engajar, né, na economia de baixo carbono, que são os carros elétricos, né?
Então, existem alguns desafios ainda com relação à autonomia desses carros, mas a gente está vendo todas as grandes montadoras anunciando já seus modelos elétricos. A Fiat, por exemplo, no Brasil, lançou agora, se não me engano, em agosto mesmo, ou vai lançar agora em setembro, aquele modelo clássico dela, Cinquecento, né, que é o modelo de um carro compacto com motor elétrico. Né? Tem desafios? Tem desafios da extensão da rede para elétrica, para a infraestrutura, de um modo geral, para abastecer, tecnologias para troca de baterias num tempo recorde, também para manusear essas baterias. Enfim, tem ainda muita coisa para se resolver. Mas a indústria automobilística está correndo atrás, ela não está querendo, vamos dizer assim, deixar, né, de ter esse par com a indústria de energia, né, e ela está começando a apostar na energia elétrica, né, para a movimentação dos carros, né, que é aí que você está falando dos avanços tecnológicos. Né. Dentro das próprias tecnologias, né, a gente tem tecnologias como eólica e solar, que já estão maturando, se difundindo, né, se pensando aí nas segundas gerações, né, está se apostando muito aí na eólica offshore, mas você tem também as tecnologias que, com um pouco mais, né, falamos aqui dos carros, os desafios para os carros elétricos, e tem o hidrogênio, né, que parece ser também uma grande aposta para mais adiante, né, e que as empresas e os centros de pesquisa estão engajados, né, em viabilizar em escala comercial o hidrogênio como combustível pelos aspectos importantes em termos de emissões. Né? Então, esses são os principais drivers. Dentro da própria indústria, é importante a gente também falar da indústria de óleo e gás, né, que os drivers que estão sendo utilizados. Existem apostas tecnológicas muito fortes em eles estarem no CCUS, né, que é a captura, uso e armazenamento de carvão, né, de carbono, melhor dizendo, né, que sai do processo da própria produção de combustíveis fósseis, né, e eles serem, então, reutilizados, por exemplo, pode ser reutilizado na recuperação de produtos, ou seja, você injetar o CO2 dentro, reinjetar dentro do reservatório para que você aumente a recuperabilidade, e como também iniciativas em desenvolvimento da captura, né, e do armazenamento desse carbono, desse CO2. Né? Enfim, e outras coisas que a tecnologia já está desenvolvida e que estão caminhando no sentido também de uma diversificação possível, né, para as empresas, principalmente de petróleo e gás, é o famoso gás natural como combustível de transição. Obviamente que isso não resolve totalmente a questão das emissões, mas ameniza bastante, né, pelo menor conteúdo de gases de efeito estufa que tem no gás natural. Então, isso já é uma coisa que a indústria petrolífera já está engajada pelo menos há 10 anos, né, de forma comercial, né, fora toda a dinâmica do mercado de gás natural, mas como realmente o desenvolvimento desse mercado e focado para a geração elétrica. Né. E também a petroquímica. A petroquímica é vista como uma grande alternativa para o refino, ou seja, na medida em que você vai diminuindo o consumo, né, a demanda por combustíveis fósseis, né, que a área de refino ela vai aproveitando os seus ativos e investindo em aperfeiçoamentos tecnológicos e tudo mais para chegar à ponta petroquímica, né, para a qual existe ainda grande demanda no mundo, né, mas também, né, e aplicações cada vez mais novas, mas também existe a questão do como é que você vai lidar com o resíduo, né, dos petroquímicos. O que você vai fazer
com tanto plástico depois que eles são descartados. Então, a indústria petroquímica ela vai ter que buscar também, né, uma logística reversa, né, para que você possa não fazer da indústria petroquímica uma saída robusta da indústria de petróleo e gás, né, por uma via alternativa, né, mas muito sinérgica à indústria como um todo, para a qual a indústria tem total capacitação, mas também para não transformar isso num outro problema pelo acúmulo de plástico que você vai chegar no mundo. Né? Então, esses são os caminhos, né, que possíveis. Né? A gente falou das tecnologias, falamos, né, mais maduras, menos maduras, falamos dos modelos de negócios. E, assim, a indústria, nessa diversificação que eu falei para o gás e para a petroquímica, as empresas de petróleo elas estão indo experimentar, né, o conhecimento desse mundo novo para elas, que é o mundo da geração da energia elétrica. E isso, algumas delas apostando forte, né, na geração eólica e de gás, no primeiro momento, a gás, né, é o caso do Brasil, né, e da geração elétrica a partir também das fontes eólica e solar. Né? A eólica, ela é principalmente a eólica offshore, ela é um desdobramento natural pelas capacidades que as empresas têm de operar ativos, né, e de fazer projetos para condições offshore. E então, por isso, a gente está vendo algumas empresas petrolíferas, depois a gente pode estar nomeando elas, quando falar das estratégias, mais engajadas também nessa questão. Né? E a solar, que é o caso principalmente das companhias, das NOCs, né? Das companhias dos países produtores, principalmente do Oriente Médio, aproveitando um ativo natural que eles têm, que é climático, né? De estarem também apostando um pouco na energia solar. A gente fala um pouquinho disso mais adiante. Tá? Enfim, é isso. Acho que o panorama... recursos financeiros, né? Eu anotei aqui os 3 pontos que você falou. Recursos financeiros, aí é que vem o problema. Né? Primeiro, que a gente já conversou do timing, né? Ou seja, da geração, da onde vêm esses recursos, né? Tudo bem, os estados estão aqui fazendo sua parte, né? De diversas formas, mas não vão resolver sozinhos, né? A parte financeira. E você tem que nós falamos da decisão complexa, né? Como é que eu gero caixa, né, suficiente para entrar nessa transição energética como empresa de óleo e gás. Outras empresas estão investindo, já estão se posicionando. Isso é um detalhe importante. Né? Ou seja, quando a gente pensa na diversificação estratégica, né, das empresas petrolíferas, a gente tem que entender que eles vão já encontrar em vários desses modelos de negócios, né, e dominando essas novas tecnologias, né, de geração de energia de baixo carbono, outros players, outros atores, né, que já estão se posicionando ali. Depois vamos especular um pouco como é que elas podem chegar lá. Mas, enfim, voltando, elas vão ter que gerar caixa para que possam fazer a parte dela. A Agência Internacional de Energia, no todo, ela diz o seguinte: olha, quanto é preciso para você sair do cenário STEPS, ou seja, da continuidade, tá certo? Ou das transformações já existentes sendo projetadas, e o cenário do desenvolvimento sustentável. No Outlook de 2020, eles dizem 68 trilhões de dólares em 20 anos, coisa de 3,4 trilhões de dólares por ano. Okay? Então, isso é um ponto que merece ser estudado. Tá certo? Pegar os relatórios, né, aí até de bancos, de instituições financeiras, não sei se chegam a analisar com esse horizonte tão profundo, certamente as áreas financeiras das empresas de petróleo enxergam esse horizonte
de 20 anos, pela própria natureza do modelo de negócios dela, e dissecar um pouco mais também o que a AIE e outros organismos internacionais estão pensando em termos de, ou estão calculando em termos de valores, né, a serem investidos. Né? Então, acho que com isso eu fechei, o Bicário, os 3 pontos. Eu botei mais esse, né, do comportamento social, né, e das mudanças de hábito dos consumidores, que é muito importante. Né? No final das contas, né, é o consumidor que vai ter que mudar, né? Seja industrial, seja comercial, seja individual, o consumo é que vai definir, né, a forma como essa energia vai ser produzida no futuro. Sem som. Está sem som. Não te ouço. Abrir aqui o meu som, tranquilo. Carlos, o que acontece é o seguinte, diante aqui das incertezas, né, que os cenários da transição energética elas trazem, né, principalmente quanto como você chamou a atenção, com relação à velocidade, né, das mudanças necessárias para você atingir as metas de redução de emissões. Entrando na questão das empresas, né, quer dizer, quais seriam as principais estratégias das empresas de petróleo? Né? Quais seriam as tendências, né, de mudanças nos seus planos de negócios e de incorporação de novas tecnologias? Justamente essas novas tecnologias que você abordou um pouco, né, essas novas tecnologias de energia de baixo carbono. Né? Como você falou, tem a questão das políticas governamentais, tem as questões dos avanços tecnológicos, tem a questão dos desafios de você mobilizar recursos para justamente implementar essas trajetórias. Mas o que as empresas elas estão fazendo? Né? Qual é o jogo que elas estão jogando, né? Diante Tá. desse contexto que você falou? Bicário, olha só. Como é que a gente fez esse trabalho? Qual foi a ideia dele? Né? A ideia foi dar um panorama. Né? Eu acho que a gente procurou dizer o seguinte: olha, como é que está o estado da arte, né, dessa adaptação ou dessa preparação das empresas petrolíferas, né, para atuarem no mercado, numa economia de baixo carbono. Eu até prefiro, muitas vezes, falar de uma economia de baixo carbono, porque quando você pensa na petroquímica, por exemplo, né, isso já está nessa fronteira da energia com o setor industrial. Né? Então, que pode ser uma possibilidade para elas. Né? Então, o que nós procuramos fazer foi pegar trabalhos já publicados num intervalo de tempo bem recente, então foi de 2018 a 2020, porque a ideia da gente era estar trabalhando numa questão atual, né? Não podia ser uma coisa muito pregressa, né? Que tirasse o escopo de tempo da nossa análise, também como não podia ser uma coisa ficção científica, tá certo? E pensar em tecnologias fantásticas, mas que estão em bancadas de laboratório, em experimentações, e que não sejam ainda possíveis, né, de você considerar dentro de um plano de negócios que para uma empresa, né, os planos estratégicos dessas empresas são de 10, 15, 20 anos, né, dependendo de como a empresa procura trabalhar, e normalmente fazem planos de negócios para 3 a 5 anos. É o padrão da indústria. Né? Então, obviamente, que eles têm que trabalhar com questões palpáveis. Né? Então, o que a gente fez foi uma leitura, tá certo? Vamos dizer assim, secundária, ou seja, a partir de outras pesquisas, né? Complementada, obviamente, por uma atualização do que essas empresas têm divulgado de forma pública dos seus planos de negócio, principalmente as apresentações para acionistas e investidores do último plano de negócios dela, onde está se falando muito da questão da recuperação da Covid, porque a Covid deu um baque, tá certo, do consumo de combustíveis, né? Melhor, de consumo de energia como um todo. Né?
Então, enfim, então acho que a gente procurou trazer uma visão bastante ampla. Tá? E aí, dentro do que nós pesquisamos, nós identificamos 20 empresas. Né? E essas empresas nós classificamos elas pelos grupos padrões. Né? Ou seja, nós temos as companhias internacionais, petrolíferas internacionais, que se chama de IOCs, né? O International Oil Companies, né? E aí você tem as majors pontificando, a Shell, a BP, a Total, Exxon, Chevron, como os 5 grandes, acho que eu falei da... E a gente incluiu outras que estão tendo um comportamento bastante parecido com a IOC. Então, botamos a Eni, italiana, que está fazendo um trabalho bastante grande em termos de preocupação com a economia de baixo carbono, e botamos uma empresa que é controlada pelo governo norueguês, que é a antiga Statoil, hoje se chama Equinor, mas que está com um posicionamento forte. Ela tem anunciado aqui na televisão, está com uma presença importante no Brasil na produção de petróleo, então ela tem se colocado também como uma empresa de energia. E interessante dizer que ela tem uma governança e um modo de definir suas estratégias, e isso está inclusive na literatura, que ela acaba se juntando, apesar de ser uma National Oil Company, por ser controlada por um Estado, né? Mas ela se aproxima, em termos estratégicos, muito mais de uma IOC, e nós botamos ela nesse grupo. Fizemos um outro grupo das NOCs clássicas, né, das National Oil Companies. Aí nós estamos falando das empresas dos países grandes produtores, das empresas que atuam no Oriente Médio, a Saudi Aramco, a KPC, que é do Kuwait, a DNOC, que é da Abu Dhabi, a NIOC, que é do Irã. Estamos falando de Pemex, não estamos falando de PDVSA, porque não está nesse jogo, não tem informação que a gente possa trazer, divulgada nesse período tão recente, mas, enfim, trouxemos ela. Não falamos de Petrobras, tá certo? Alguns autores até falam de Petrobras, e aí nós optamos em, neste panorama geral, não falar de Petrobras, porque Petrobras está passando por um momento importante nos últimos 3, 4 anos, posso dizer assim, de redirecionamento estratégico, e eu acho que é importante, acho que merece, né, por ser a Petrobras, a gente fazer uma pesquisa mais aprofundada. Isso ficou como dever de casa. Então, bom, e temos ainda as NIOCs, tá certo? Que são as National Oil Companies, mas que elas têm um posicionamento internacionalizado. Normalmente, uma NIOC ela tem aquela missão de uma empresa estatal, né? Aquele objeto social, vamos dizer assim, mas, ao mesmo tempo, ela está cotada em bolsa de valor. Então, eu tenho as chinesas, por exemplo, CNCC, e tem a CNOOC, que são cotadas em bolsas, tanto na China quanto no exterior. Nós temos a Petronas, que é da Malásia, nós temos as russas, temos a Gazprom, temos a Rosneft, que foram essas que a gente colocou nesse grupo. Enfim, e aí a gente tem também aquelas famosas independentes, né, das quais você tem que meio que entrar muito no detalhe. Muitas são cotadas, mas são empresas que não são líderes ou mesmo que de segmentos da indústria. Tá? Vale a pena ver como é que elas estão se comportando também, mas não foi o objeto ainda desse trabalho. Tá? Então, assim, a gente procurou fazer uma taxonomia dessas empresas, né, a partir de toda essa leitura, de toda essa análise, né, para ver o seguinte: bom, qual é o modelo de estratégia? Né? Quais são a tipologia, vamos dizer assim, de estratégia que a gente pode enquadrar? E, para ajudar nessa tipologia, nós casamos, tá, como é que elas estão se posicionando de forma declarada, ou seja, há empresas que dizem o seguinte: olha, divulgam, eu tenho uma meta, né, com relação a net zero, por exemplo, no ano tal. Eu tenho uma meta com relação a estar totalmente enquadrada no escopo 2 ou no escopo 3 até o ano tal. Né?
que são esses escopos? Né? Que é os escopos foram definidos no protocolo internacional de gases de efeito estufa. Né? Isso permeia todas as indústrias, nós trouxemos isso para a indústria de petrolífera, de óleo e gás, e aí nós temos o seguinte, né? Olha, escopo 1, escopo 2, escopo 3. Né? O que é o escopo 1? O escopo 1 é aquele em que os trabalhos, né, de redução de gases de efeito estufa se dão dentro da empresa, nas suas operações. Né? Então, vamos lá, o que as empresas de petróleo têm feito nisso aí? Bom, aumentar a eficiência delas, produzir mais, consumindo menos insumos, seja energia, seja vapor, sejam outras utilidades. Tá? Eliminar o máximo possível vazamentos que não são vazamentos acidentais, tá? Mas emissões, né, leakages, né, que elas possam ter em seus processos, melhorando o quê? O controle dos equipamentos, fazendo instalações de unidades de recuperação de vapor, por exemplo, reaproveitando, como é o caso que eu falei antes de vocês, o CO2 para reinjeção dentro dos seus próprios campos, né? Utilizar o gás natural, né? Em vez de gerar energia a partir do óleo, né? Um óleo pesado, um óleo combustível pesado, usa o gás natural para usar energia elétrica, ainda pode vender na rede, fazer cogeração, enfim, muito dessas questões que estão muito ligadas a aumento de eficiência energética, né, e reduções, vamos dizer assim, de efeitos indesejados na produção, né, reduções de emissões. Tem tecnologia disso? Tem, não é certo? Mas não é tecnologia de ponta para uma geração de energia final, tá? Mas tem realmente aperfeiçoamentos tecnológicos. Escopo 2. Escopo 2 é quando a empresa ela cobra do seu fornecedor de energia que ele gere energia sem emissões ou com cada vez menos emissões. Então, o meu fornecedor de energia elétrica queima carvão. Não, agora eu só vou comprar energia elétrica de alguém que gera energia elétrica, por exemplo, a gás natural. Ou, melhor ainda, de quem gera energia elétrica a partir de energia solar ou energia eólica, né? Ou de energia hidráulica. Né? Então, isso é uma forma de você atingir o escopo 2. Você dá um passo atrás no seu processo produtivo e cobra do seu fornecedor que ele se engaje na redução dos gases de efeito estufa. E o que é escopo 3? É quando aí você vai garantir que ao longo de sua cadeia, e aí você vai chegar na ponta do consumidor, tá certo? No downstream, né, da sua cadeia produtiva, que ele esteja consumindo, tá certo? Um produto que, ao longo de toda a sua cadeia, ele gera menos ou não gera, net zero, liquidamente, não gera gases de efeito estufa. Tá certo? Então, a gente procurou cruzar, né, um pouco, né, não só as metas declaradas, os investimentos que as empresas estão fazendo, com as estratégias dela. E a gente chegou a 5 tipos de estratégia. Primeiro é reativa. Ou seja, o que é uma estratégia reativa? Olha, só faço o seu mandato, só faço o mandato do governo local, nacional, chegar aqui e dizer, olha, se você não se adaptar a reduzir emissões, você vai fechar, tá? Até que você possa prover isso. Essa estratégia reativa se espera provavelmente de empresas tecnologicamente defasadas, empresas pequenas, para as quais não vai rentabilizar ou elas não têm capacidade financeira, né? Ou seja, empresa pequena de upstream, de óleo e que esteja com os campos já super maduros, em final de vida, né? Ela não vai fazer isso, provavelmente, porque vai custar muito caro. Né? Se ela tiver alguns campos interessantes, alguém vai fazer por elas, ela vai vender esses campos porque ela não vai rentabilizar esse investimento e alguém vai adequar, uma empresa maior vai comprar campos interessantes, né, e que possam ser
possa se fazer investimento, porque esse investimento vai ser pago. Uma outra estratégia, e aí eu vou lá para o outro lado desse espectro, que é o que a gente chama de uma estratégia disruptiva. É uma empresa que diz o seguinte: olha, eu vou decidir fazer uma mudança rápida, tá certo? Para uma economia de baixo carbono. E aí eu trago 2 exemplos e aí que eu vi citados na literatura e eu pesquisei essas empresas, o que elas estão fazendo. Né? São empresas de médio porte que têm uma abrangência regional na Europa, né? Principalmente na Europa setentrional. Então, uma delas é a Neste, que antigamente se chamava Neste Oil, agora se chama Neste. Ela é uma empresa controlada pelo governo finlandês, né? E que ela está com uma aposta tecnológica, que eu não citei aqui, que é na produção de combustíveis a partir de uma segunda geração baseada em lignocelulose, né? Combustíveis verdes, né? Green diesel e green jet, né? Jet é querosene de aviação. E produtos químicos também, ou seja, ela está com uma aposta firme numa rota tecnológica, testando, usando os seus ativos para essa empreitada, para o desenvolvimento dessa estratégia. Obviamente, ela continua ainda ligada ao setor de petróleo, de combustíveis, tem rede de impostos, enfim. Mas ela está se posicionando como uma empresa que vai entrar, que entrou, né, na economia de baixo carbono de uma forma diferenciada. A outra saiu completamente da indústria de petróleo. Essa empresa hoje se chama Ørsted, é uma empresa dinamarquesa, né? E ela era uma empresa que era, vamos dizer assim, uma empresa também controlada pelo Estado, e essa empresa era uma empresa de óleo e gás, vendeu seus campos de óleo e gás na Dinamarca, principalmente eram de gás, né? E foi criada naquela afã, né, das descobertas do Mar do Norte depois dos choques de petróleo, e ela vendeu esses campos e ela disse assim, virou, não, eu agora sou uma empresa de energia renovável e está se posicionando como líder de geração offshore. Então ela fez um shift completo, mais até do que a Neste, né? Bom, essa é disruptiva. Vamos voltar lá para o início, depois da reativa, quem vem? Vem a conservadora. Conservadora é a empresa que está também, provavelmente são empresas independentes, elas estão cuidando ali do seu escopo 1, né? Não tem provavelmente poder de barganha de atuar no escopo 2 em cima de seus fornecedores, estão cumprindo o seu papel, mas o tamanho delas, né, permite só que elas fiquem dentro das suas próprias instalações. Aí a gente já começa a ir para a estratégia que nós identificamos, né, tirando a Neste. A Neste e a Ørsted, no artigo, elas ficaram só como exemplos da disrupção, né? Já, uma disrupção que já está acontecendo, né? Então, as outras 19 que nós analisamos, nós enquadramos dentro da estratégia de adaptação, né? Pelos motivos que nós já falamos aqui, tá certo? Essas empresas não podem, tá certo? Pelo tamanho, pelos compromissos, né? Pela geração de caixa que elas têm hoje, pela habitualidade ao modelo de negócio principal delas e ou não, talvez, conhecimento de outro modelo de negócio, a existência de competidores mais fortes em outros segmentos energéticos. Então, essas empresas elas estão se adaptando, né? Mas estão se adaptando de formas diferentes, né? Então, umas estão se adaptando de forma extensiva, ou seja, o que são as extensivas? Elas estão anunciando realmente metas importantes de redução de gases de efeito estufa até o escopo 3 e já estão fazendo uma diversificação. Essa diversificação ela é uma diversificação que coloca elas na liderança? Né? Não, tá certo? Mas elas estão usando principalmente, né, as suas marcas
para penetrar em determinados segmentos onde isso é importante, que são sinérgicos a elas, né? Então, elas estão olhando bastante todo o segmento, todas aquelas tecnologias que nós falamos aqui, algumas a nível ainda de P&D, como é o caso de hidrogênio, outras já fazendo associações, por exemplo, o que é uma coisa muito importante, né? Qual é uma vantagem competitiva que essas empresas têm, né? As empresas grandes, as IOCs, por exemplo, né? É marca, tá certo? Capilaridade, posto de revenda. Então, elas estão já adaptando seus postos para abastecer carros elétricos, né? Para digitalizar o atendimento desses postos, né? Trazer esse tipo de apelo de marca, né? Para dizer o seguinte: olha, eu estou aqui, tá certo? Seu carro é elétrico, venha para o meu posto, né? Claro, o que isso demanda? Demanda que ela faça parcerias com quem tem uma tecnologia de suprimento elétrico, com alguém que faça uma tecnologia de substituição de bateria e de recirculação dessas baterias, né? Então, são modelos de negócios, né, que elas estão, que antes aquilo ali era o modelo de domínio delas no posto, aquilo é dela, né? Abastecer, botar combustível no posto, abastecer o carro, prestar serviço e tudo mais, é o que ela faz há décadas, né? Agora ela vai fazer uma coisa diferente, tá? Essas empresas estão indo também para a eletricidade, ou seja, numa diversificação de conhecer o setor elétrico, comprando empresas de distribuição ou se associando a empresas de de distribuição elétrica, mas também estão investindo em geração eólica, principalmente solar e wind, né? Outras estão investindo em biocombustíveis, né? Biocombustíveis, como nós conhecemos, diesel e etanol, misturas desses biodiesel com etanol, com os combustíveis, ou produzindo o que se chamam dos biocombustíveis de refino, ou seja, usando matérias-primas que podem, dentro de um processo de refinação, gerar, né, um combustível mais limpo, né? Então, elas estão atuando em todas as frentes e estão se vendendo, né, se posicionando, de novo, como empresa de energia. Isso foi uma coisa que aconteceu muito no início da década de 2000, das empresas dizerem assim: não, nós agora não somos mais uma empresa de óleo e gás, nós somos uma empresa de energia, né? Isso ficou um pouco, né, congelado, vamos dizer assim, né, nos últimos anos, mas elas agora estão voltando com toda a força. Então, eu diria o seguinte: as IOCs europeias, né, e fruto do quê? Fruto, inclusive, de as políticas da comunidade europeia, né? Os governos dos países da comunidade europeia estarem sendo mais ativos nas cobranças, né, nos mandatos, né? Então, já saíram várias notícias de que existem prazo para que carros a diesel, né, não circulem mais nas cidades europeias, nas grandes cidades europeias, Madrid, Paris. Existem mandatos de restrição de produção de frota de automóveis a motores de combustão interna. A partir de tal ano, só vai ter motor elétrico, né? Isso também tem empurrado aquele empuxo, né, que as montadoras estão tendo, tem uma política por trás, tá certo? Então, elas têm essa... então, as europeias, então eu vou nominar das que nós estudamos, quem está com essa estratégia de adequação mais ativa e mais extensiva. Então, Shell, BP, Total, inclusive, agora mudou o nome dela para Total Energy, né? Então, não é mais só Total, ela botou o Energy dentro da marca dela, né? Nós temos aqui a Eni e nós temos a Equinor, certo? Então, essas 5 empresas, se não me falha, aí eu vou consultar aqui a minha tabela, porque
são essas, tá certo? Que são as IOCs. Como é que estão as americanas? Bom, as americanas elas estão um pouquinho diferentes. As americanas elas estão escopo 1 e escopo 2, né? E aí nós temos duas empresas. Nós temos Chevron e nós temos Exxon, tá certo? Então, elas estão, né, um pouco atrás vamos dizer assim, nessa adequação, nessa adaptação, com metas em termos de emissões a mais curto prazo, tá? E vamos tanto a Chevron quanto a Exxon, elas se manifestaram com relação a 2025 algumas reduções. Tá? Então elas estão, vamos dizer assim, elas têm as mesmas capacidades, tá certo? Financeira, tecnológica, mercadológica, de relacionamentos políticos, sociais, para acelerar essa adequação. Né? Mas também estão, vamos dizer assim, sediadas num país que saiu do Acordo de Paris. Voltou agora. Né? Então, claro, né, essa conjuntura da política nacional, né, ela vai influenciar bastante do comportamento dessas empresas, embora sejam empresas transnacionais. Né? Então, esse é o padrão. Tá? Quando a gente olha as empresas dos países produtores, né, e aí é uma coisa muito interessante do que está acontecendo, principalmente nos países do Oriente Médio. Tá? Assim como as empresas petrolíferas, né, primeiro, antes do Oriente Médio, assim como as empresas privadas petrolíferas, elas têm o dilema da geração de caixa, né, para pagar dividendos, para rentabilizar o que elas prometem e até para financiar o futuro delas, né, nós temos as empresas dos países produtores como meios de arrecadação fiscal para os seus países, de arrecadação de receita petrolífera. Receita essa que é fundamental para quê? Para a transformação desses países, diversificação das economias, dar emprego para jovens, reduzir a dependência do petróleo e do gás nas suas economias, de alguma forma, pagar o contrato social que elas estabelecem, que esses países têm, ou seja, entre anseios democráticos, participativos, né, e estabilidade social, né, e econômica. Né? Então, esses países têm essa característica. Aí eu vou voltar agora para os países, e aí nós analisamos 5 empresas NOCs do Oriente Médio. Tá? O que está acontecendo nesses países? Né? Eles estão, obviamente, preocupados com todo esse cenário que nós traçamos aqui. Os países em si, eles têm 100% dessas empresas, via de regra, ou dominam ou controlam associações dessas empresas com empresas internacionais. E esses países eram o seguinte: bom, mas eles também têm um plano estratégico para eles, que é esse, certo? Eu tenho que dar emprego, tá certo? Tem muito jovem nesses países. Eu tenho que diversificar, eu tenho que educar essa população. Né? A economia está crescendo. Eu tenho que tirar subsídio dos combustíveis, porque eu preciso dos combustíveis fósseis, porque eu preciso exportar mais rápido, eu tenho que monetizar essas reservas mais rápido. Então, o que essas empresas estão fazendo, sozinhas ou principalmente em associações com as suas congêneres e dentro desses programas, substituindo, tá certo? Ou promovendo fortemente a geração elétrica por energia solar. Né? Com isso, o que esses países pretendem? Diminuir o consumo dos fósseis, substituindo por energia elétrica solar, por geração solar, gerar mais recursos para a exportação e financiar esse programa de modernização econômica. Quem é que está muito na frente nesses países? Né? É a DNOC, que é a de Abu Dhabi. Né? Eles têm um projeto com uma companhia elétrica chamada Masdar, né? Que é uma cidade eletrificada.
isso está acontecendo. A Arábia Saudita também está tendo várias parcerias da Saudi Aramco com empresas de geração de energia elétrica e no Iraque também. Tá? Então, essas empresas, nas estatais, nós analisamos a ADNOC, eu falei, a Aramco, a KPC, a Kuwait Petróleo, a PDO, que é de Oman, e a Pemex. Tá? Então, o meu destaque é para a ADNOC. Tá certo? A ADNOC está atuando, veja bem, não só em solar, tá? Está também atuando em hidrogênio, pesquisa e desenvolvimento em parceria, e tá trabalhando com a questão dos veículos elétricos, carregamento e suprimento, substituição de veículos. Tá? E trabalhando também com a questão de gás natural comprimido. Tá? Ou seja, é o gás, né, o GNV, que nós chamamos aqui, né, para a movimentação veicular. Tá? Então, eu diria que a ADNOC, desse grupo de 6 empresas, melhor dizendo, que nós analisamos nos países produtores e exportadores de petróleo, né, do Oriente Médio, tirando a Pemex. Pemex só está em biocombustíveis, tá certo? Em parceria com uma produtora local de etanol. Então, o resto todo não está. Né? As outras, e aí a ADNOC está numa posição que eu diria, eu não posso classificar ela por não ser uma empresa transnacional, né, e de ser uma empresa que está com uma extensividade significativa. Mas ela está no caminho. Dentro do espaço geográfico em que ela atua, ela está buscando uma adequação mais extensiva. Mas eu achei importante trazer para vocês, viu, Ricardo, esse dado, tá certo? Que nem os países operadores da OPEP, né, ou dos países produtores, estão parados. Estão procurando, eles têm duas coisas, né? Eles têm sol e têm petróleo. Né? Então, agora estão usando o sol para gerar mais receita petroleira. E, bom, e aí eu vou falar das estatais com a atuação internacional, as INOCs, International National Oil Companies. Né? Já nomeei elas, né? Foram duas chinesas, CNPC e a CNOOC, a Gazprom, a Rosneft e a Petronas. Tá? Essas empresas, todas elas, tirando a Rosneft, tá certo? Que está totalmente centrada em hidrocarbonetos, tá? Elas também estão num processo, adotando essa estratégia de adequação ou de adaptação intensiva. Tá? A CNPC está mais espalhada, tá? Em termos de fontes alternativas, então ela está com geotérmica, ela está com eólica onshore, está com solar, biocombustíveis, está investindo em P&D de hidrogênio, então ela está com uma ADNOC, tá certo? E a Gazprom, ela por natureza, ela já é uma empresa energética, porque ela começa com gás natural, tá certo? Daí o nome Gazprom, produção de gás natural, mas ela gera energia elétrica com gás, geotérmica e hidro. Tá? Claro que o espaço dela é o espaço da Rússia e de outros países ali daquela região, né? Mas ela por si só ela já tinha uma diversificação, então eu não posso dizer que ela já estava ali. Claro que isso ajuda. Né? É uma empresa listada em bolsa, está listada em Londres, se não me engano, na Alemanha e em Moscou. Está participando de uma iniciativa junto com aquelas IOCs que eu falei, da própria Petrobras, que se chama OGCI, Oil and Gas Climate Initiative. Aí o artigo eu botei o que essa associação de empresas está promovendo. Eles estão bastante focados em termos de compromissos no escopo 1 e um pouco do escopo 2, né? E com metas, inclusive, para 2025. Então, nós temos aí 12 empresas, todas estão citadas aqui, que estão nesse trabalho, dentro dessa associação. E, em termos de tecnologia, eles estão apostando no CCUS, na captura de carbono, e estão apostando também em hidrogênio, tá certo? Mas também
mais lá para frente em P&D. E aí uma coisa que eu também destaquei, né, e a gente falou muito da questão de pressões, né, da mesma forma que as empresas privadas, né, listadas em bolsa, elas têm a pressão dos acionistas, né, para pagamento de dividendos, resultados de curto prazo. Existe um movimento forte de grupos de investidores, né, principalmente desses fundos, né, que fazem investimentos a longo prazo, que investem em infraestrutura ou negócios de rentabilidade mais estável e de longo prazo, de aderirem, né, a práticas de redução de gases de efeito estufa, economia de baixo carbono. Tá? Então, nós pesquisamos também a Climate 100 Plus, né, que é uma associação desses fundos, né, eles têm uma representatividade enorme, eles acompanham 39 empresas de petróleo, mas são mais de 100, por isso que eu sei, a 100 Plus, 150, 160 empresas de diversos setores intensivos em geração de gases de efeito estufa, mineração, metalurgia, cimento, se não me engano. Então, mas dessas 160 e poucas, nós temos 39 de óleo e gás, todas as IOCs estão sendo monitoradas por eles, e é a contrapartida da visão de retorno no curto prazo, retorno para os acionistas de curto prazo, e um peso maior nas estratégias, na cobrança de metas e através de monitoramento e de estratégias de mais longo prazo dessas empresas. Né? Então, assim, eu acho, Bicalho, que a gente cobriu o panorama, tá certo? Enfim, não sei se você tem mais algum ponto para traçar. Não, eu acho que a gente cobriu, né, basicamente o artigo, né, as questões que você coloca ali, esse mapeamento das empresas. Mas só para terminar, o Carlos, eu gostaria de te perguntar o seguinte, quer dizer, se você pudesse sintetizar assim, o que as petroleiras estão fazendo? Olha, eu acho que elas estão, como eu falei para vocês, tá? Eu acho que esse grupo de empresas é um grupo que não está parado, tá certo? E acho que esse grupo aqui, gente, são mais de 50% da produção de óleo e gás do mundo. Essas 19, 20, eu botei a Petrobras aqui, né, no números redondos são 20, eu não analisei a Petrobras em detalhe, pretendo fazer mais adiante, mas essas empresas aqui são 50% da produção de óleo e gás. Tá? Então, obviamente, vão ser as mais impactadas e também vão ser as líderes dessa transformação. Em poucas palavras, o que eu posso dizer é que elas estão procurando se adequar, também em velocidades diferentes, elas estão sofrendo pressões de curto e de médio e longo prazo, estão equilibrando essas pressões, ou esses dilemas, como alguns autores falam, né? Não deixam de estar atentas, tá certo? Tem capacidades ou tem vantagens competitivas, mas também tem fragilidades, tá certo? Então, são modelos de negócios novos. A própria energia elétrica, ela é um modelo de negócio completamente diferente do que é uma indústria de hidrocarbonetos, né? Então, tanto que elas estão comprando empresas de distribuição para aprender, né? Que é uma outra vantagem competitiva que elas têm, ou seja, elas podem mais adiante, né, com a capacidade financeira que elas têm hoje, que elas podem continuar a gerar ainda por um bom tempo, né, elas fazerem essa virada, né, fazendo como? Comprando tecnologia ou alavancando tecnologias existentes, elas estão colocando, podem comprar empresas, financiar startups, muitas já estão fazendo isso, né, ou botar capital de risco, venture capital. Então, eu diria que não estão paradas, mas a expectativa, por exemplo, da própria Agência Internacional de Energia, da própria IRENA, né, que elas tivessem mais engajadas. Tá? E aí o que elas dizem? Olha, nos últimos anos, a Agência Internacional de Energia diz, a IRENA, acho que confirma isso também,
dos investimentos feitos por empresas que tais, essas aqui, tá? Menos de 1%, não chega a 1% do investimento total, algumas são mais, outras são menos, mas, na média, elas não estão colocando mais do que 1% dos seus investimentos, tá? Em economia de baixo carbono. Né? Então, eu diria que é cautelosa, né, a esse movimento que elas estão fazendo. Né? Agora, tem capacidade de virar o jogo. Tem capacidade. Né? Aí é uma questão de estratégia, de competição entre si, né, de quem vai sair na frente, né, dentro desse modelo, se estabelecer ou fazer as parcerias, as alianças com aqueles que já estão com modelos e tecnologias vitoriosos, né? Mas ainda é uma incerteza. E aí, qual é a minha proposta? Né? A minha proposta de continuidade para esse trabalho é que se mantenha esse monitoramento. Né? Acredito que esses órgãos internacionais vão continuar a manter, outros autores, né? E ver se um dos nossos colegas do Instituto de Economia ou de fora do Instituto de Economia, né, quer estabelecer um modelo desses de monitoramento, de aprofundar as pesquisas. Né? Está lançada. A ideia foi fazer esse bom panorâmico, né? Exatamente, né? Para a gente, vamos dizer assim, para a gente poder avançar, né? Ajudar, né? Com críticas, sugestões, né? Modestas, né? Mas, enfim, eu acho que não é. Eu sou otimista, tá certo? Por dois motivos. Né? De fora dessas empresas, eu acho que existe uma mobilização de investimento grande, tá certo? Que vai pressioná-las também, e uma motivação interna, porque eu cito aí, elas têm muitas capacidades, muitas vantagens competitivas para entrar nesse jogo também. Vai ser um jogo diferente? Vai. Vai ser um jogo, inclusive, mais competitivo para elas. Né? E o que vai ser bom. Vai ser bom. Então, está aí. Está aí lançada a primeira plataforma. Bom, valeu, Carlinhos. Queria muito agradecer ao Carlos Felipe Lodi, né, por ter conversado com a gente exatamente sobre esse tema, que é um tema essencial. Né? É evidente que a transição energética, a questão da mudança climática, na verdade, da catástrofe climática, né, mais do que a mudança climática, a questão do aquecimento, o papel que o setor de energia tem nesse aquecimento, evidentemente, né? Então, as políticas públicas que são feitas em relação à transição energética, que, na verdade, são... como a gente estava conversando, né? Que, na verdade, a idade da pedra não acabou falta de pedra, não é esse caso, né? A idade do petróleo não vai acabar por falta de petróleo, mas aqui também não se trata de que a idade da pedra está se acabando porque se arrumou uma coisa melhor do que a pedra, né? Também não é isso, né? Está se acabando porque você proibiu de usar pedra, né? A questão da transição energética é isso, né? Você interdita o uso dos combustíveis fósseis, né? E se você é uma indústria que está no coração da produção desses combustíveis fósseis, evidentemente você está no centro da roda, né? Você está no centro da discussão. E quanto mais você avança no processo de aquecimento, mais as pressões, né, as pressões políticas, sociais, sobre a indústria de energia, em particular, né, sobre essa indústria de combustíveis fósseis, ela aumenta. Né? E aí eu acho que foi muito interessante essa sua discussão, porque você trouxe justamente, bom, em função disso, o que elas estão fazendo? Né? Evidentemente que elas não estão paradas, né, como você salienta muito, né, quer dizer, elas se movem, mas evidentemente que a velocidade dessa mudança depende de dois fatores, que são três fatores, como se acentua muito bem, né? São as pressões, que são as pressões políticas, né? E a transição energética ela é movida por essas pressões políticas, o avanço tecnológico, obviamente, né? O avanço tecnológico e a capacidade financeira de financiar essa nova estrutura energética, que não é uma solução simples,
nem para a indústria de petróleo, tampouco para a indústria de eletricidade também, né? Como você vai financiar essas novas estruturas? Essa é uma questão muito em aberto. Você não tem soluções, você não tem modelos de negócio definidos, não tem políticas regulatórias definidas. Nós estamos entrando num mundo muito aberto, né? Então, é um jogo que está sendo jogado. Então, achei muito interessante que você trouxe esse quadro, né? Esse panorama, esse outlook, essa visão do jogo. Ó, o que está sendo jogado é isso. Não é o ideal, não é o perfeito, não é o que eu quero, o que eu não quero, mas é isso aí que está sendo jogado, e é fundamental acompanhar esse jogo. Isso você tem toda a razão. É Não, fundamental. esse resumo é importantíssimo que você fez, Micalho, porque, na realidade, o que nós temos em jogo, né, por trás dessa indústria do petróleo, né, são N fatores, tá certo? Econômicos, sociais, políticos, geopolíticos, né? Então, isso que são o que a gente fala, são a questão do clima, ela é mandatória, né? Mas as outras questões elas vão ter que ser tratadas, né, usando todo esse cenário, todo esse pano de fundo, todas essas contingências que nós procuramos trazer aqui. E existem muito mais, claro, se a gente for analisar, botar essa lupa mais forte ainda, na questão dos países produtores, ou de um determinado grupo de países produtores, se a gente for colocar isso na questão de, como eu falei, das empresas petrolíferas menores, né? Como é que isso vai funcionar, ou dentro de cada empresa mesmo, por maior que seja, existe uma série de coisas, né? Mas eu diria que talvez a mensagem positiva disso é que existe capacidade de mobilização financeira, política, tá certo? E tecnológica. Né? Existem incertezas tecnológicas e tudo mais, mas é por onde vai sair. Você terminou a conversa, né, nos seus pontos, né, puxando por que elas estão fazendo, o que essas estratégias representam em termos tecnológicos. No final das contas, o que nós estamos discutindo são as tecnologias. Né? A visão é a visão da tecnologia. Né, e que demanda recursos, né, e que não bastam por si só. Você falou da questão das infraestruturas. Né? Eletrificação, aí, ó, maravilha, você tem, sei lá, no Brasil nós temos 50 mil postos, por aí, de gasolina. Tá? Então, vamos pensar que a gente vai transformar 10% deles, ou 20%, 10 mil postos nas grandes cidades, né? Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, que nós vamos botar esses postos todos com capacidade de atender uma grande frota de carros elétricos. Quem vai botar essa infraestrutura para funcionar? Por onde que esses elétricos vão trafegar? Né? A outra coisa de novo, que é a questão das baterias, que é extremamente preocupante. Né? Nós temos problema com pneu, né? No mundo. É o clássico. Né? É o clássico, né? Clássico. Então, vamos ter isso com bateria, já temos com eletrônicos, né? Então, agora vamos ter com bateria de carro, né? Então, ou seja, você resolve o problema das emissões, mas gera um problema de lixo tóxico, né? Então, isso tem que ser pensado em conjunto. E aí, para isso, você precisa ter também tecnologia e infraestrutura para resolver. E é claro que por trás disso tudo, recursos financeiros e disponibilidade de pagar, né? Porque, no final das contas, alguém paga por essa energia, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Não, eu acho que a situação, Carlinhos, é aquela coisa, né? Você está saindo da casa velha, não porque você encontrou uma casa nova, melhor, né? É que você foi despejado, né, da antiga. Esse é o nosso problema. E a gente o problema tá aquele caso clássico, né, do cachorrinho, né, que cai da mudança, não pode voltar para a casa velha, né, porque ela não existe mais, e não sabe o endereço da nova. Né? Então, esse é o drama. É o cachorro que caiu de mudança, né? Está mais perdido que isso. Isso Carlos, aí. brigadão imensamente. Eu que agradeço. Você Eu que ter agradeço participado aí aqui pela do oportunidade e, enfim, Roberto. vamos continuando. Outros temas virão. Nós fatalmente vamos aqui outras vezes debater aqui com você, né? Já estamos articulando para a próxima semana um debate sobre combustíveis, né?
preço de combustível, a confusão dos combustíveis, né? Isso que é uma outra discussão boa. Acho que semana que vem, aqui no canal do GE, aqui no canal do Instituto de Economia do UFRJ, vamos ter uma mesa redonda sobre esse tema, que é um tema quente aqui, né? Você, Marcelo, Helder, né? O pessoal ainda do Grupo de Economia da Energia. Beijão, Carlos. Obrigado a todos. Obrigado a vocês. Obrigado a todos esses nossos amigos, né, que eu nos quero fazer acompanham. um agradecimento especial aqui, pode ser? Ao nosso Pode. colega âncora, Renato, que não pôde estar aqui, que foi quem me propôs o tema. Ah, sim, Renatinho, né, que está resolvendo os problemas aí, mas que espero que dentro em breve já esteja aqui assumindo ancorando aqui ancorando os nossos debates. Exatamente. Muito obrigado, Ricardo. Não, obrigado a você, obrigado a todos os nossos amigos e nossas amigas, né, que nos acompanham aqui no canal do Instituto de Economia, que nos acompanharam nesse tema, nessa discussão aqui, que é uma discussão fundamental, né, fundamental para os destinos do mundo, né, não só do Brasil. O Brasil é outra discussão, como você falou, uma discussão à parte aí, que aí é o cachorrinho que quer voltar para a casa velha, né, que não existe mais, aí é outra complicação. Que vale a pena a gente fazer. Vale a pena. Isso aí, um beijo a todos e nos vemos aqui no Infopetro, né, no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Se cuidem, nos vemos. Até a próxima. Até a próxima.